Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que bom que você está aqui conosco para a gente estudar um pouco mais da palavra do Senhor. Vamos dar início ao nosso estudo desta manhã, conversando aí sobre o primeiro mandamento, tá? Bom, antes de nós entrarmos propriamente nesse primeiro mandamento, eu quero só fazer uma breve introdução para você, né? O texto que nós vamos ler hoje está em Êxodo capítulo 20, mas eu quero situar você o que é que estava acontecendo um pouco antes, né, desta palavra, desse estudo propriamente do dia de hoje. No capítulo 19 de Êxodo, nós temos aí a experiência de Moisés, que sobe no Monte Sinai, saindo praticamente do terceiro mês lá do Egito, né? Eles se acampam aos pés do monte. Se você não está familiarizado com a história bíblica, na verdade o que está acontecendo é que o povo de Deus estava sendo escravizado no Egito por centenas de anos, e agora com Moisés, o grande libertador, esse povo sai do Egito e agora está prestes a arrumar para caminhar e rumo à terra prometida, né? Esse povo está carecendo, obviamente, de direção, carecendo de conhecer o que é que esse Deus que o libertou do Egito requer deles, quem é esse Deus, enfim, tudo é muito novo, tudo é muito recente para essas pessoas, e Moisés agora, o profeta de Deus, vai ser usado para orientar esse povo. Então, eles estão acampados aos pés do Monte Sinai. Moisés havia falado com Deus, Deus havia dado ordens a Moisés, Deus havia escrito nas tábuas de pedra a sua vontade, a sua lei, entregue para Moisés, e agora Moisés desce, reúne os anciãos, os líderes mais velhos do povo, e passa agora a narrar o que é que Deus havia falado para ele, tá? Então, portanto, se Deus falou, surge para nós um tema que não é meu, esse tema é extraído, aliás, todo esse estudo bíblico ele é praticamente extraído de um livro do Albert Muller, entende muito de Bíblia, e ele escreveu um livro sobre os 10 mandamentos. O tema de hoje é esse aqui, ó, nenhum outro Deus, nenhuma outra voz, tá? Nenhum outro Deus, nenhuma outra voz. Tá, pastor, o senhor está falando sobre a lei dada aí para Moisés, mas e a graça? Hoje nós vivemos no tempo da graça, como é que fica isso, né? Muitos evangélicos fazem essa separação, fazem essa... assim, às vezes até tem confusão a respeito disso. Olha, vamos entender alguma coisa aqui. A lei é a vontade de Deus expressa, como que Deus quer que o seu povo viva, como que Deus quer que o seu povo se comporte. Então, veja bem, por que a lei tem que existir? Paulo, o apóstolo, nos ensina o seguinte: eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Então, a primeira utilidade da lei é dizer exatamente o que é pecado, para informar as pessoas o que na lei de Deus o desagrada, o que faz com que nós percamos o amparo de Deus na nossa vida. É pela lei que nós recebemos o conhecimento do pecado. Ao olharmos, por exemplo, para a lei e para o Evangelho, compreendemos que existem duas alianças diferentes, mas um único Deus redentor, o qual é constante. Quais são as duas alianças? A aliança do Antigo Testamento e a aliança do Novo Testamento. É-nos dito que a lei tornou-se necessária por causa do pecado. Olha, antes da queda, vamos ressaltar aqui, Adão e Eva não precisavam dos 10 mandamentos. Me perdoe o erro aqui, está faltando S. Então, não precisavam do Antigo Testamento. Lá, no Éden, a lei estava escrita no coração e era compreendida com perfeição.
Antes da queda, não havia necessidade das forças repressoras e doutrinárias da lei. No entanto, após a queda, após o pecado entrar no mundo com Adão e Eva, nós precisamos desesperadamente de legislação, de leis escritas que possam ser conhecidas. Olha, vamos ver o que Jesus falou? A lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Olha que construção interessante. Jesus costumava dizer o seguinte: ouviram dizer que, Jesus se refere à lei do Antigo Testamento. Eu, porém, vos digo. Jesus dizia alguma coisa em relação à lei. Esta construção aqui, eu, porém, vos digo, saindo da boca de Jesus, significa que Deus agora, em Jesus, é também legislador. Porque Jesus, em Mateus capítulo 5, depois você pode ler os versos subsequentes, Mateus capítulo 5, Jesus está falando a respeito do código de ética, de vida, do reino de Deus, é o chamado Sermão do Monte. Então Jesus está se colocando aqui como legislador, aquele que estabelece leis. Tá? Não quer dizer então, nós não podemos confundir então que graça seja a ausência da lei, pelo contrário. A graça e a verdade vêm por meio de Jesus Cristo, porque é em Jesus que a graça se manifesta, porque nós não conseguimos dar conta de obedecer completamente à lei de Deus. Tá? O que quer dizer? Jesus não diminuiu a força da lei, ele realça. É que Jesus leva a lei da mera exterioridade para a interioridade. Exemplo, o assassinato tem sua origem na ira e o adultério tem sua origem na lascívia. Como cristão, falamos a respeito de estarmos debaixo da lei de Cristo, debaixo da nova aliança, debaixo da lei dada por Cristo e para o seu povo. Não quer dizer que não existe mais a lei. Enfim, a origem e a autoria divina dos 10 mandamentos são supremas. Não se trata da legislação de Israel somente. Os 10 mandamentos não são resultado da criatividade humana ou de uma assembleia legislativa. Não há obstruções de votação como acontece no Congresso Nacional, nem cerimônia de assinatura. É Deus falando ao seu povo. Não há negociação aqui. É um discurso divino. Então falou Deus estas palavras. Ok? Aprendemos lá no Antigo Testamento, especificamente na lei de Deus e no primeiro mandamento. Não temos outros deuses, não terás outros deuses diante de mim. O que é que Deus estabelece aqui? O monoteísmo. Mono, um só Deus. Não quer dizer que Deus está reconhecendo a existência de outros deuses. Mas Deus está declarando a nulidade de qualquer outro Deus. Tá? A partir de então, esse povo precisava de entender, entrando em contato em outras terras, com outras culturas, não tem outros deuses, não podem haver outros deuses em competição com o Deus ao qual eles iriam seguir. Tá? Outra coisa importante é que quando Deus estabelece o monoteísmo, Deus está se distinguindo de qualquer entidade com a qual eles estavam acostumados a lidar ou que iriam entrar em contato. Deus não é como se fosse uma emergência, do tipo, quebre o vidro em caso de emergência, ou seja, só vou buscá-lo quando precisar que ele faça alguma coisa por mim. Deus não é um Deus à la carte, um Deus que está, digamos, a fazer exatamente do jeito que as pessoas imaginam que ele deve fazer. Deus não pressupõe a existência desse tipo de Deus. A existência de outro tipo de deuses
ela é nula, não tem efeito algum, porque Deus não se confunde com esse tipo de Deus. Tá? Bem, é a obediência. Obediência. Obediência a quem? Ao Deus revelado para Moisés e revelado agora ao povo. Ou seja, Baal, Azerá, Moabe, Dagon, Zeus, Odin, Thor, Artemis, qualquer outra coisa que a gente pensar. Hoje, mesmo que a gente não esteja acostumados a ouvir o nome dessas entidades, nós temos ídolos dentro do pluralismo religioso e os deuses do ego, os deuses que trabalham com a necessidade humana de viver na independência. Ali, irmãos, no Decálogo, Deus está estabelecendo a obediência desse povo. Por quê? Deus não apareceu do nada, ele se revelou libertando o povo da terra do Egito. Esse povo não viveria agora de qualquer maneira. Outra coisa que nós aprendemos aqui, exige-se também exclusividade. Deus não dividiria a sua glória com outras entidades. Deus é exclusivo. Deus não é comparável. Deus não é dividido. Ele exige de que aqueles que agora o caminhariam com ele o obedeçam. Deus exige que também eles sejam exclusivos. Quando o apóstolo Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, Paulo fala para nós, olha, quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Quero destacar aqui, nada, ídolos, nada é no mundo e que não há senão um só Deus. O cristianismo, meus irmãos e minhas irmãs, ele vai gerar escândalo em muita gente porque ele não admite a possibilidade da existência de uma outra entidade, de um outro Deus. Agora, a idolatria é um negócio muito perigoso, mesmo que a idolatria, enquanto objeto, ela não possa ter a realidade, ela não possa ser concreta. O ídolo não existe. Porém, o ídolo não é nada, mas é um nada perigoso. Por que é perigoso? Porque Deus não suporta a disposição e a inclinação humana para a desobediência e para a idolatria. Muito importante para a gente destacar. Não terás outros deuses diante de mim. Olha o que Lutero fala a respeito disso. O que é um Deus? Deus é aquele a quem pedimos todas as coisas boas e em quem nos refugiamos em todas as horas da necessidade. Ter Deus nada mais é do que confiar e acreditar nele de todo o nosso coração. Como tenho dito com frequência, só a confiança e a fé do coração fazem tanto um Deus quanto um ídolo. Se a sua fé e confiança estão corretas, logo seu Deus é o verdadeiro Deus. Por outro lado, se sua confiança é falsa e errada, então você não tem o verdadeiro Deus. Então você não tem o verdadeiro Deus. Exclusividade. Precisamos ler o primeiro mandamento com as palavras dadas a Israel por intermédio de Moisés em Deuteronômio. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. E essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Agora eu quero exercitar sua mente, pedir que você exercite sua mente
comparando aquilo que está aqui em Deuteronômio com palavras. Olha, aqui está o texto de Deuteronômio, capítulo 6. Aqui está a palavra de Jesus em Mateus, capítulo 22. Perguntaram para Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Então Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Veja, Jesus está deixando bem claro aqui que lá no coração deve habitar a adoração fiel e sincera do nosso Deus. Deus não divide o seu coração e nem o meu coração com ninguém. Vou para frente. Para os crentes em Cristo, o monoteísmo é fundamental, mas não é tudo. Em Cristo sabemos que o único e verdadeiro Deus se revelou a si mesmo, de forma suprema em Cristo. O Cristo encarnado aumenta o escândalo do monoteísmo quando diz aos seus discípulos: Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja que Jesus dá continuidade ao monoteísmo quando ele, sendo Deus encarnado, diz: Eu sou o caminho, o único caminho, ninguém vai ao Pai senão por ele. Não existem vários caminhos, não existem outras alternativas. O cristianismo é uma religião monoteísta, porque não pode uma pessoa ser cristã e estar com seu coração ocupado por um outro Deus. Tá? Preste muito bem atenção nisso. De hoje, em Cristo conseguimos realmente saber o que significa cumprir o primeiro mandamento. Se você tem Cristo como o Senhor da sua vida, único e suficiente Salvador da sua vida, você é uma pessoa que está devotando a Deus exclusividade, ok? Agora, perguntas aqui para a nossa aplicação. Meu irmão, minha irmã, às vezes a gente acha que a idolatria pode estar muito longe da gente ou que a idolatria simplesmente se concretiza quando a gente tem um objeto para o qual a gente se debruça, diante do qual a gente se ajoelha ou faz as nossas orações. Veja bem, nós aprendemos hoje que Deus pode ser alguém em quem a gente põe ou algo em quem a gente põe a nossa confiança. Então a pergunta, para realmente fazer aqui uma espécie de anamnese da nossa alma, né? Você deposita a sua confiança em quem? Né? Especialmente nesses dias que nós estamos vivendo, não é? Onde você deposita a sua confiança? Ao que ou a quem você atribui os fatos da sua vida? Ou seja, você é uma pessoa que quando acontece alguma coisa boa aos seus olhos, você honra a Deus, você agradece a Deus, você acredita a Deus o que aconteceu na sua vida. E se acontecer alguma coisa também que não seja agradável, a quem você acredita? Quem você acha que está no controle de todas as coisas? É uma pergunta bastante pertinente e tem a ver com o que nós falamos. Não é? Você mesmo. Quais dos ídolos modernos tem mais tentado você? Muitas pessoas estão completamente prostradas diante do altar das riquezas. Tem o seu Deus, tem o dinheiro como seu Deus. Muitas pessoas, irmãos, adoram a si mesmas. Pessoas que, se pudessem, fariam do seu próprio espelho um grande altar. Muitas pessoas também idolatram a sua reputação, idolatram o poder, idolatram o seu corpo. Muitas pessoas, irmãos, idolatram o sexo. Muitas pessoas idolatram a sua própria imagem, não é? Então, mesmo que não sejam ídolos visíveis, e aliás, a nossa grande luta não são o enfrentamento com os deuses visíveis, são com os deuses invisíveis. São os ídolos interiores que muitas vezes nós alimentamos. Vamos pedir a Deus, irmãos, nesta manhã, na pessoa do Espírito Santo, que Ele nos ajude a enfrentar isso e sermos vencedores, a abandonarmos, a termos o nosso coração
totalmente tomado pela presença do Senhor e que Ele seja o único Deus na nossa vida para todo sempre. Deus abençoe o seu coração. Obrigado por você estar aqui, por você ter participado desta aula nesta manhã. Deus abençoe. Tenham todos um bom domingo. O teu Senhor, quando clama seu nome.